Fala, galerinha do 7º ano, meu nome é Cledson Pereira. Vamos dar hoje aos estudos do PET 5 de História, quando estávamos estudando União Ibérica e os efeitos dessa União Ibérica sobre a sociedade colonial brasileira. Qual o objetivo de hoje? Entender a sociedade colonial nordestina, entender os fatores que levaram esta sociedade colonial a rebelar-se contra o sistema. Eu vou precisar que vocês lembrem agora do contexto social daquela época. A semana 2 do PET que vocês estão estudando falava de União Ibérica. Vocês vão lembrar que a União Ibérica foi quando o trono português, o rei do trono português, morreu sem deixar herdeiros. E o herdeiro mais próximo era o rei da Espanha. Então, neste momento, o rei da Espanha vai herdar os dois tronos. O tempo passa, a sociedade lusitana ela vai questionar o domínio espanhol sobre o trono português e vai oferecer muita resistência. As tensões políticas envolvendo a questão do rei da Espanha governar Portugal vai fazer com que as colônias sejam deixadas de lado. Vão continuar pertencendo à coroa portuguesa, mas a coroa portuguesa, agora controlada pela Espanha, não vai poder exercer total controle sobre a colônia. A principal colônia da época era justamente o Brasil. Qual era o grande problema de deixar esta colônia de lado? Aqui no Nordeste brasileiro, lá no século XVII, se produzia muito açúcar. Qual a importância do açúcar para a época, professor? Era extremamente valioso. O açúcar era um produto de grande aceitação na Europa. Se você tivesse uma boa produção de açúcar, você teria muito dinheiro. Os holandeses, aproveitando desta falha, desse descontrole do trono português, invadem a região nordestina produtora de açúcar na primeira metade do século XVII. Invadiram para tomar? Não, invadiram para produzir o açúcar. Eles vão promover obras de infraestrutura, deixando aquelas cidades mais aos moldes europeus, vão financiar novas tecnologias do refino desse açúcar. O açúcar vai parar de ser vendido em barra, em pedaços, e vai ser vendido em grãos. Os holandeses trouxeram essa tecnologia para cá. O que vai representar isso para a produção de açúcar no Nordeste? Vai tornar o açúcar mais valioso, mais competitivo e com mais espaço no mercado internacional. Os senhores de engenho do Nordeste vão começar a lucrar de uma forma muito satisfatória com a presença dos holandeses. Por motivos que vocês já estudaram, os holandeses estão expulsos para cá a partir do momento que os portugueses retomam o trono. A dinastia de Bragança encerra a União Ibérica. E qual é a primeira ação após a expulsão dos portugueses? Eles têm que retomar o domínio português sobre a colônia. Qual é o grande problema? Portugal quer retomar o domínio, só que não tem condições financeiras para isso. Como é que ele vai exercer o domínio sobre a produção de açúcar, que é extremamente valioso, se não tem recursos financeiros para manter a infraestrutura colonial deixada pelos holandeses? Agora, o açúcar brasileiro vai competir com o açúcar produzido pelos holandeses lá na América Central. Ou seja, tem que ser tão competitivo quanto o que era extremamente difícil realizar sem o aporte financeiro da coroa portuguesa. Qual a primeira decisão tomada pela coroa portuguesa? Geralmente é a decisão tomada pelos grandes governantes de todos os tempos, em todos os países, quando estão em crise financeira. Aumentam a taxa de impostos. Então, você que era produtor de açúcar naquele momento, aquele senhor de engenho que estava lucrando, que agora enfrenta uma crise, vai ter que pagar mais impostos para que a coroa portuguesa consiga exercer o domínio, de novo, sobre a produção na colônia. Outra situação, outro aspecto.
Portugal vai começar a criar empresas para administrar o monopólio comercial da produção no Brasil. Primeira é criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil. O que é monopólio? É exclusividade. Como o Brasil é uma colônia de Portugal, tudo que é produzido aqui só pode ser vendido para Portugal. Portugal vai revender, vai repassar para os demais países. É uma situação muito lucrativa à metrópole, a Portugal, e muito não tão lucrativa aos colonos que viviam aqui no Brasil. Outra, a produção de açúcar no Maranhão vai ganhar uma companhia de comércio somente para aquele estado. Já em 1682, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão é criada. Qual o intuito? Controlar a produção de açúcar naquela província, que naquela época falava-se província, não estado, naquela província, e garantir um monopólio deste açúcar, deste comércio à coroa portuguesa. Quais são as obrigações, ou quais eram as obrigações dessa companhia? Primeiro, exercer o monopólio comercial de tudo que era produzido. Então, se você tem lá senhores de engenho, comerciantes que viviam na região do Maranhão, deveriam vender os seus produtos somente para a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que repassaria esses produtos para o continente europeu. Mas, professor, e o preço? O preço deveria ser justo. Deveria. Mas se o produtor de engenho, o senhor de engenho, o produtor de açúcar, tivesse uma oferta da Inglaterra, por exemplo, mais lucrativa, ele poderia vender? Não. Porque a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão detinha o monopólio. Estes produtores só podiam realizar comércio com esta companhia. É um negócio lucrativo para Portugal, porque eles vão comprar de um preço muito barato e vender por um preço muito mais caro. Então, nessa relação comercial, Portugal está lucrando, enquanto os senhores de engenho brasileiros, os colonos que vivem aqui, estão tendo prejuízo. Outra, os produtos que deveriam abastecer a sociedade vinham de fora, vinham da Europa. Este comerciante não poderia comprar esses produtos diretamente com o produtor. Qual era a função da Companhia do Estado de Comércio do Maranhão? Comprar estes produtos lá fora e revender aqui dentro. Aqui a lógica se inverte, eles vão comprar mais barato, de uma qualidade menor e vender mais caro para esta população. O que nós estamos vendo aqui é uma relação comercial pautada no monopólio que gera lucro somente para um lado. Os colonos passam a questionar isso. Eles passam a pensar, estamos tomando prejuízo. Isso não é aceitável para a gente. Mas como funciona a produção? Quem vai trabalhar? Você sabe que o sistema de mão de obra que existia aqui no Brasil era a mão de obra de pessoas escravizadas. Especialmente pessoas escravizadas do continente africano. A Companhia de Comércio deveria abastecer a região do Maranhão com 500 escravos africanos por ano. O grande problema é que a companhia não cumpria com as suas obrigações. Ela estava deixando de abastecer a região com produtos escravos, estava comprando a um preço muito baixo e vendendo os produtos importados a um preço muito alto. Estes produtores vão começar a questionar esta presença. Eles não vão querer exercer mais uma relação de fidelidade com a Companhia de Estado de Comércio do Maranhão. Eles vão passar a questionar a própria coroa, o governo central, para tomar alguma providência para que essa relação de comércio se torne mais lucrativa para os dois lados. Uma das revoltas que ocorrem é chamada de Revolta de Beckman, lá no Maranhão. Em 1684, dois irmãos produtores, irmãos Tomás e Manuel Beckman, lideram outros produtores, outros colônios, contra a Companhia do Estado de Comércio do Maranhão. O que vai acontecer? Eles
vão expulsar o governador, vão expulsar os jesuítas, que o jesuíta faz parte de um setor daquela sociedade que lucra com o comércio, especialmente com o trabalho da mão de obra indígena, o que não era tão lucrativo para esses senhores de engenho. Vão expulsar o capitão mor, vão demitir funcionários públicos da coroa portuguesa e vão exigir à mão armada a extinção da Companhia de Estado do Comércio do Maranhão. A reação da coroa, a princípio, é sufocar o movimento. Vão ficar lá meses. Um dos irmãos Beckmann vai até a coroa portuguesa falar que, olha, o problema não é a coroa. A gente jura lealdade a Portugal. O nosso problema é aquela empresa que vocês colocaram lá. A gente não quer, em momento algum, decretar independência, decretar um crime de lesa majestade. A gente só quer fazer o quê? Que nós tenhamos lucro, assim como a Companhia de Comércio do Estado no Maranhão. Entretanto, o Maranhão, os irmãos Beckmann, eles ficaram isolados neste sistema. E ficar isolado numa revolta nunca é bom. As tropas da coroa sufocaram este movimento. Seus líderes foram presos. Alguns foram mortos. Alguns foram exilados. O que é ser exilado? Você é expulso do local que você mora. Geralmente mandavam para o continente africano. A revolta é sufocada, ela não atinge os seus objetivos totais, mas ela atinge, porque elas conseguem a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão. A coroa agora vai ter que exercer o seu domínio de uma outra forma. Ela percebeu que se não dar a esses senhores de engenho um sistema que eles julguem ser mais justos, eles vão se rebelar novamente. Outra revolta é a Guerra dos Mascates, que ocorre já no século XVIII na capitania de Pernambuco. Existia lá um vilarejo chamado Recife. Recife era o principal ponto comercial daquela capitania, onde existiam o que nós vamos chamar aqui de mascates, que eram pequenos ambulantes, comerciantes ambulantes. Se a gente for fazer uma analogia, é como se fossem camelôs nos dias de hoje, como se fossem comércios populares nos dias de hoje. Então, a região de Recife, ela era uma grande produtora desses pequenos comércios, o que começou a gerar um movimento financeiro muito importante para aquela região. Qual é o problema? Recife não tinha autonomia de vila. Não era uma cidade. A administração da região de Recife ficava a cargo de Olinda, uma região vizinha, controlada por grandes fazendeiros de uma aristocracia rural poderosa, que exercia seu domínio sobre Recife, arrecadando impostos para aquela região. O problema é que Recife cresceu demais. Os recifenses começaram a questionar a situação de Recife não ser ainda uma vila, já que ela produzia dividendos suficientes para se sustentar sozinha. Em 1710, depois de muitos protestos, Recife é elevada à condição de vila. Agora ela tem certa autonomia. Com certeza ela tem autonomia em relação a Olinda. Os olindenses, aqueles grandes fazendeiros, vão ficar enfurecidos com esta situação. Eles não vão gostar, eles vão questionar e vão começar a chamar esses recifenses de meros mascates. Vocês não são importantes para a economia local. Quem gera riqueza para a capitania de Pernambuco é a cidade de Olinda. Como não vão ter os seus desejos aceitos em primeira mão, os fazendeiros de Olinda vão decretar guerra a Recife e vão invadir Recife à mão armada. Esta situação, ela
dura cerca de 1 ano de luta armada. O que significa? Pessoas morrendo, pessoas sendo feridas, comércios sendo fechados. Entretanto, apesar do poder bélico de Olinda, apesar do poder político de Olinda e até financeiro desses grandes fazendeiros, as tropas portuguesas vão apoiar a cidade de Recife e vão vencer, junto com esses recifenses, a Guerra dos Mascates. Qual é a consequência final dessa guerra? Recife, além de ser considerada uma cidade, uma vila autônoma a Olinda, é elevada à condição de capital de cidade mais importante da capitania de Pernambuco. E até os dias de hoje, Recife é o quê? Capital de Pernambuco. As rebeliões nativistas, elas têm esse nome por um motivo simples. Elas ocorreram em solo brasileiro. O que eu quero que vocês pensem a partir de agora? Essas rebeliões queriam, desejavam a independência de qualquer região do Brasil? De forma alguma. Elas queriam autonomia local, autonomia econômica e política em relação a um sistema. Em momento algum, essas rebeliões vão representar um desejo de uma população em acabar com a escravidão, em romper com o sistema, em se liberar de Portugal. Elas vão ter um desejo meramente local. Era um desejo de interesse político e econômico dos grupos dominantes dessas regiões. Quando se falar em rebeliões nativistas no Brasil, a gente não pode pensar que em momento algum estas rebeliões representam o desejo nacional, um projeto de expansão de uma comunidade nacional para o Brasil. A coroa portuguesa ainda exerce um domínio muito forte sobre essa região. Eles acreditavam no caso, que não iriam conseguir sobreviver sem o braço pesado da coroa portuguesa sobre suas ações. Portanto, é extremamente importante que você entenda que estas rebeliões não representam uma unidade. Elas são locais, elas são restritas. No caso da revolta de Beckman, é a revolta dos senhores de engenho de uma comunidade produtora de açúcar contra uma empresa criada pela coroa, contra uma empresa que detinha o monopólio de produção de açúcar. Ela, em momento algum, quer romper os laços com Portugal. No caso da Guerra dos Mascates, a questão, em momento algum, envolvia toda a região nordestina. Ela envolvia o predomínio político entre grupos de duas cidades rivais. Quem vai mandar no Recife, quem vai mandar em Pernambuco a partir de agora? Olinda ou Recife? Outras rebeliões virão, e eu quero que vocês percebam futuramente que quase todas as rebeliões ocorridas no século XVIII não têm nenhum desejo de tornar o Brasil independente. Uma dessas rebeliões que não desejava a independência do Brasil é a Inconfidência Mineira, que vocês vão estudar mais à frente. A Inconfidência Mineira também não desejava a independência do Brasil. Hoje, criou-se uma imagem que estes inconfidentes eram independentes. Não eram. Eles não desejavam essa independência. Nenhuma rebelião desejava essa independência. Portanto, meus queridos, fica aqui esta aula, esse ciclo do PET 5. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor, mande a pergunta para cá, que a gente vai ter um prazer enorme em responder. Um abraço, até mais.